Não existe homem melhor, mulher melhor, somos pessoas. E pode ter pessoas de todos os tipos. Então, a gente precisa apoiar a diversidade. Por que apoiar essa diversidade? Porque é no diverso que tem inovação. Então, eu falo muito disso. Quando a gente fala de inovação, você não consegue inovação com uma mesa só de homens, uma mesa só de mulheres, pensando de uma mesma forma. Então, para você inovar, você precisa ter o diferente. Você precisa ter homem, você precisa ter mulher, você precisa ter de tudo ali. Porque cada um tem o seu aspecto de vida, o seu método de viver e vai colocar a sua visão também. Mais um episódio inédito para vocês, diretamente da Creators House, a produtora que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem interesse de gravar o seu próprio podcast, Creators House é a casa do sucesso. E hoje vamos trazer uma especialista em liderança com inteligência emocional. Boa. Bem-vinda, Alessandra. Tudo bem? Obrigada, tudo Alessandra bom? Canhassi. Canhassi. Esse nome é difícil de falar, né? É Não, italiano? é Português? italiano. Italiano, né? Na realidade, em italiano se escreve Cagnati. 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 Mas aqui, Brasil, né, acaba Traduzia, né? Canhassi. Canhassi. Alessandra Canhassi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente aí um pouquinho de você antes da gente falar desse assunto fantástico aí que é liderança com inteligência emocional. Mas primeiro fala como você chegou nesse 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 tópico, tópico nesse aí, tema. nessa profissão, nessa ajuda que você dá para as pessoas. Olha, começou a liderança para mim começou quando eu tinha 20 anos. 20 anos. Então, eu comecei estudando, eu fui bacharel em matemática, com ênfase em sistemas. Então, você imagina que na época, quando um bom tempo atrás, era eu e mais duas pessoas, duas mulheres, numa sala de aula com vários homens. Então, imagina, uma mulher, eu tinha 20 anos, 19 anos quando eu comecei, estudando tecnologia, porque na época não tinha ciência da computação, era Estava acontecendo ainda, estava né? começando, então era bacharelado matemática com ênfase em sistemas. E, e eu caí de paraquedas também lá, viu? Porque eu queria fazer matemática, eu sempre gostei de matemática, mas eu acabei caindo de paraquedas, falei, vou fazer matemática, cheguei lá, era Achou o nome bonito, com ênfase em sistemas, né? ênfase em sistemas, eu não sabia nem o que era isso. Sinceramente, eu nem sabia. Quando chegou na aula, algoritmos. Eu falei, mas algoritmos não é para estudar matemática? Logaritmos Lo- estava Né? tranquilo, estava dentro da matemática, O né? que é algoritmo? Sistemas operacionais. Eu falei, nossa, agora ferrou. Ferrou, E eu até pensei que eu estivesse no lugar errado, por incrível que pareça. imagino. Mas aí começou e eu me apaixonei. Me apaixonei pela área de tecnologia e comecei a trabalhar com isso também. Só que com 20 anos, eu trabalhava numa empresa financeira e o meu líder na época falou assim: Alessandra, você vai liderar os desenvolvedores, porque eu já codava, a gente chama de codar, né? Eu já Quem desenvolvia. desenvolve códigos, né? Isso, na época era COBOL, DBase, eu já desenvolvia. Ele falou: você vai cuidar dos desenvolvedores, você que vai passar, porque eu tinha um jeitinho de conversar, de falar com eles, de lidar com os meninos. E o gestor chegava lá e já na porrada, mas eu tinha aquele jeitinho, convencia, ia conversando, falou, então você lidera eles, você vai ficar. Mas eu não tenho, eu quero codificar. Eu queria, na época, né? Era nova, Programar, queria né? programar, eu não queria ficar cuidando de pessoas. E começou aí, porque eu tive que ir aprendendo. Eu já tinha aquilo muito dentro de mim, mas eu tive que ir aprendendo como que eu vou fazer para conversar com essas pessoas, elas entenderem a demanda, fazer o que precisa ser feito sem eu mandar. Então começou o meu aprendizado ali, da liderança, porque já era líder, sem Na ter prática, na né? prática. Até Começou então na você não tinha feito cursos de liderança, nada, psicologia, né? nada, nada, nada. Matemática. Então, uma Só o pessoa jeitinho feminino ali, com jeitinho, foi. Mas aí eu vi a necessidade, eu falei, bom, eu vou trabalhar nessa área, que é um meio muito masculino. Então, eu como mulher, loirinha, de olho verde, o pessoal tinha aquele clichê, né? Loira burra.
Então, eu tinha que, de alguma forma, mostrar o meu valor. Eu tentava ali, muito timidamente, mostrar esse valor do meu conhecimento, porque eu queria ser reconhecida e conhecida não pela loirinha de olho verde, não sei o quê, eu queria uma pessoa inteligente, uma mulher que está ali se provando, que Estudou. estudou, que não é isso, né? E, e eu lembro que na época, quando eu fui colocada nessa posição de liderança, não foi fácil. E eu passei vários anos ali penando para poder provar, até para mim, porque a gente acaba falando assim, estou provando para o outro. Não, eu estava provando para mim mesma. Será que eu dou conta de trabalhar com um monte de homem? E eu comecei a perceber que era um ambiente muito legal para mim, que eu conseguia até me destacar nesse ambiente, porque a gente percebe que hoje, né, depois de muitos anos trabalhando com homens, eu comecei a pegar a facilidade que é trabalhar mais com o ambiente masculino. Eu comecei a desenvolver essa facilidade. Não é que é fácil, mas eu comecei a desenvolver essa facilidade utilizando o quê? A inteligência emocional. Então, daí que eu comecei a atuar com a inteligência emocional, entender, estudar o que que é, como que funciona a mente, como funciona a mente do homem, como funciona a mente da mulher, por que que é tão diferente, em que aspecto que é legal e por que que algumas pessoas têm crises existenciais com crenças e outras não. Se for falar da Alessandra mesmo, eu sou uma apaixonada pela mente e pelo conhecimento. Então, meu negócio é aprendizado. Mas que aprendizado? Qualquer aprendizado. Desde teoria U, teoria integral, psicodélicos, eu gosto de aprender. Eu gosto de o conhecimento. Então, se você for em casa, eu tenho. A Cláudia sabe, tem uma biblioteca lá em casa, tem livro que não acaba mais. Então, se falar assim, qual que é seu hobby? Ler. Eu gosto de ler. E ler e cuidar da mente humana, muito mais sobre a mente humana do que qualquer outra coisa. Acho que eu falei bastante aí, Mandou mas bem. A- a- Todos nós temos, né, que ter uma inteligência emocional, né? Mas você acha que para o líder isso é indispensável? Chega a ser um diferencial ou é indispensável? eu Para o acho, líder muito mais do que para os outros? eu acho que para todo mundo, Sim. mas para quem é líder é indispensável. Eu Acho que não absorve todos os consigo, problemas, né? eu não consigo separar um líder sem inteligência emocional. Então, quando eu Uhum. falo assim, líder, eu já penso em inteligência emocional. Porque o líder que não tem, eu não consigo enxergar ele como um líder, de fato. Sim. Porque ele não consegue gerir as emoções dele. Como que ele vai liderar? Eu acho que ele nem chega a ser líder, né? Se ele não tiver uma inteligência Ele pode ser um chefe. Aí tem Certo. a diferença de chefe e de líder. boa. O chefe é aquele que vai mandar e não vai olhar as suas Uhum. emoções e vai lidar com aquela situação. O líder não. O líder ele vai observar em você quais aspectos você tem e para tentar lidar com uma empatia. Então, qual que é seu perfil comportamental, por exemplo? Você gosta mais de ficar na tua mesa ali, meio que analítico, olhando, codando, desenvolvendo, ou você é uma pessoa mais de relação, que gosta de conversar com as pessoas? E se o bom líder não tiver esse olhar, não tiver esse estudo até dele mesmo e do próximo, ele não consegue liderar. Ele vai fazer meia boca ali. Você faz você é procurada para fazer essa assessoria aí do chefe que quer virar um líder, ô, Alessandra? Você faz esse Sim, trabalho? sim. Isso é um trabalho de mentoria. Então, Aham. quem me procura, Mentoria, procura sim. isso, uma mentoria. Quem me procura, olha, eu estou agora num patamar de especialista e eu quero me tornar um líder. Como que eu faço? Porque tem uma diferença. E hoje em dia, o que a gente percebe que acontece muito são as empresas pegar um especialista, que é muito bom especialista, ele é um técnico muito bom, e porque ele é muito bom, vamos promover para líder. E aí ferrou. Nem sempre vai Nem suprir sempre. essas necessidades do chefe. Ô, É. Alessandra, quando a gente fala em inteligência emocional, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o planejamento neurolinguístico, é isso? É o famoso PNL? Programação, Programação programação neurolinguística, né? neurolinguística. E você falou que isso foi há 20 anos atrás que você já começou a ver isso, mais ou menos isso, né? 20 anos. E Mais nessa época, 30. 30 anos, né? É porque eu pensei que você tinha 32 de idade, não é isso? É, Errei.
Então, é que nessa época aí, há 30 anos atrás, aí, já estava aqui no Brasil a programação A neurolinguística, PNL. a Olha, famosa PNL. eu não sei se te Eu vim descobrir dizer. ela tem uns 15 anos aí, Então, eu né? não sei te dizer, porque naquela época eu não, nem falava, eu nem pensava em PNL. Eu já tinha alguma coisa que eu estudava a respeito, mas não era uma coisa muito difundida. 30 anos atrás, nada, né? Ainda mais aqui no Internet, Brasil e no tal, né? Brasil, até internet. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive, eu era um computador e era sistema operacional DOS, MS-DOS. que é aquela tela Isso. preta. Sim, sim. Eu comecei a Letrinha verde. letrinha verde. Eu comecei a trabalhar ali. Então, não tinha muito isso. Mas com o tempo, o que eu fui aprendendo da PNL, principalmente como você se conhecer, né, os gatilhos emocionais ali do que acontece na tua vida e como você entender o outro. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu posso criar com você o que a PNL, a programação neurolinguística fala, de um rapport. Sim. O que seria esse rapport? Então, exatamente isso. Eu fiz um movimento com a mão e você fez. Agora não pode ser uma coisa assim muito Escrachada, né? Artificial. escrachada, artificial. Então, se eu venho aqui, se eu mexi com o cabelo, se eu fiz, ou se eu mexi, você fez o movimento sem eu perceber, e não é o tempo inteiro. E você está criando um rapport comigo. Então, o É uma líder das é técnicas, uma né? das técnicas. Então, quando a gente fala de programação neurolinguística, tem várias Inclusive técnicas usado muito para vendas, né? Rapport e para vendas, vendas. essa é uma conexão muito grande, né? Mas E aí você foi fazendo o quê? Você foi pegando técnicas, estudos. na época eu fui estudando livros que tinham, algum livro, alguma coisa, mas na época não tinha muito, então eu fui meio que me usando na prática. Então eu fazia alguma questão, isso aqui deu certo? Não, Por deu ruim. observação mesmo, né? Observação, deu ruim, não, não é legal. Se eu for falar diferente, será que vai? Até que começou a surgir, por exemplo, o Anthony Robbins, Sim, sim, falando do poder, poder sem limites. sim, sim. E aí eu comecei a estudar o Daniel Goleman, que é um cara, né? O Daniel Goleman já é da época, mas eu não entrei em contato com ele naquela época. Foi bem depois, onde eu fui começar a entender. Eu falei, nossa, tem um mundo aqui para aprender. E foi quando, de fato, eu comecei a estudar. Porque lá no começo não tinha ainda muito essa. Ah, eu vou buscar um livro, alguma coisa. Eu fui levando. Mas aí, quando eu tinha lá uns 27, 30 anos, aí eu comecei a ir atrás Você mesmo falou, de vou me cunho. profissionalizar Aí nessa tinha que área ser. Depois de de apanhar liderança, muito. né? Depois de apanhar muito, porque daí apanha, você fala, uma hora você tem que aprender, né? Vamos fazer diferente. E aí eu tenho alguns gurus aí que eu gosto muito, que o Anthony Robbins é um, Daniel Goleman é. Na época eu ganhei o livro do Daniel Goleman e eu comecei a ler, eu falei, nossa, que chato esse livro, é muito técnico, né? Eu falei, não, mas eu vou precisar entender isso aqui. Peguei o livro e comecei a destrinchar ele, eu falei, nossa, interessante, como a mente humana funciona. Interessante, eu quero ver mais disso. E aí, não só estudar com livros, mas aí eu comecei a pensar: tem algum treinamento que fala disso? Tem algo que eu posso fazer? E aí eu caí no Leader Training, que é aqueles treinamentos de alto impacto. Isso foi em 2007, hein? 2007. E eu fui fazer o Arita, não sei se vocês já ouviram Eu já ouvi falar. falar. Foi a minha primeira experiência assim que eu falei: meu Deus, existe um mundo fora de tudo que eu já tinha visto. Existe um mundo aqui que eu posso estudar e ver a mente humana muito de perto. Então, naquele momento, o Arita, hoje ele é falecido, né? Eu acho que a filha dele que toca os leader trainings, mas naquela época, quando eu fiz, eu falei, não, aqui tem coisa muito diferente, eu preciso entender isso aqui e usar na minha vida. Então foi um divisor, se eu falasse um divisor de águas. Eu vejo a Alessandra como líder, uma líder não tão empática antes do líder training, e passando o líder training eu comecei a entender. Eu falei, não, agora eu preciso mudar. Então eu preciso fazer algo para as pessoas de fato olharem para mim como uma líder e não como uma chefe. Porque eu vejo que na época o que eu era uma chefe. Eu mandava e cobrava. E não é só isso. Então, a pessoa, para poder fazer, não adianta você só mandar e cobrar. A pessoa tem que ter aquele desejo de te seguir. Porque o líder, ele consegue mover multidões, né? Inspirar. Inspirar. Então, eu queria fazer essa inspiração do que eu já via nos Uhum. treinamentos, nos cursos, nos livros, e precisava entender como fazer isso, né? E você, nesse processo de liderança, você sempre se identificou mais
com um líder inspiracional ou um líder, por exemplo, mais maquiavélico, tipo o líder que lê como que chama o livro? Maquiavel, Não, Maquiavel sim, mas as leis do poder, as 48 leis do poder. as 48 leis do poder, ou até mesmo a arte da guerra. Arte da Ou guerra. você buscou mais esse caminho aí de manipulação, de domínio de mente, ou você foi mais no inspiracional? Eu gosto mais do inspiracional, mas eu li também Todos. esse caminho, porque você tem que conhecer de tudo. Você conhecer o bom, né, e o mal. Então, 48 Leis do Poder. É um livro Robert Greene, né? magnífico o livro. Tem muita coisa lá que você pode usar, Você se sente inclusive por mal, né? Você para o sente. mal. Tem hora que você tá lendo ali, você fala, Fala, caramba, eu tô sendo. nossa, como a gente é manipulado, né? Então, mas é bom você ler esse tipo de livro até para saber o que acontece contigo, né? Porque você está passando por um processo de manipulação também. Sim, As sim. pessoas te manipulam o tempo inteiro. E você começa a observar. Quando você começa a estudar muito isso, você fala, peguei aqui a manipulação. Olha, agora eu sei o que vai acontecer. Esses eventos mesmo que acontecem, motivacionais, onde a pessoa vai fazer um pitch no final, Sim, você já sim. quem já estudou aquilo sabe. Já fala, tá Agora chegando a hora tá que ele vai chegando a hora do ter. pitch. Aí eles fazem o tal do seeding, e vai começando a falar o que está acontecendo ali. Olha, você sabe que vai ter um produto no final. Não que isso seja ruim, porque tem muitos produtos muito Sim, bons é e uma você tem técnica, né? uma técnica de persuasão, uma técnica de venda, mas você precisa conhecer. Então, o que eu falo, o líder, ele precisa conhecer 48 leis do poder? Eu acho que sim. A arte Precisa da guerra a arte da guerra, também. com certeza. Mas não que eu vou atuar exatamente conforme o que ele está falando lá. Mas eu posso sim atuar de forma diferente. Bom, isso eu não quero, isso eu quero. Será que eu sou uma pessoa que vai fazer uma manipulação ao nível de prejudicar alguém? Você pode fazer, mas não é o meu caso e não é o que eu quero para minha Mas você vida. pode manipular para conseguir um resultado, né? E de Desde que repente, não e eu vou te prejudique, né? falar, às vezes, por exemplo, eu estou vendendo um curso que eu sei que é bom para você, Sim. de PNL, de programação, sei lá, de inteligência emocional, eu sei que é bom para De você. liderança, Eu né? vou te manipular para você comprar, mas eu estou fazendo mal? Não, Não. você tá Eu convencendo, estou vai. eu tô te manipulando, eu estou sendo persuasiva nesse ponto, convencer você de comprar um produto que vai te fazer bem. Então, eu não vejo mal nisso. Aí eu posso usar 48 leis do poder, o que for para fazer um processo onde eu sei que eu vou te fazer o bem. Aí é diferente. A persuasão, ela pode ser boa e ruim, né? Depende do seu Sim, intuito, né? Se você quer trazer o bem, ou de repente o que você falou, né? Vender um produto que possa trazer uma vantagem, você estaria usando a persuasão por uma maneira positiva, né? Agora, se exato. você quiser fazer uma intriga entre colegas de trabalho, entre chefes, aí você já estaria usando por uma maneira negativa, podendo também usar a persuasão, né? E muitas pessoas usam esse tipo de persuasão sem nem saber. Já está dentro da índole Sim, dela. já é uma Está pessoa. internalizado. Então ela vai, manipula, dá um jeitinho ali de conseguir o que ela quer e fazer o mal, O inclusive, né? fofoqueiro de firma, né? O pessoal fala como que diz? As fofocas de corredor. A Ah, rádio peão. rádio peão. Eu Era trabalhei na indústria metalúrgica. esse o termo que eu estava querendo Antes lembrar. de estar na odontologia, eu trabalhei na indústria metalúrgica. Era isso daí, era a rádio peão. O que a rádio peão tem para hoje? Ah, vai vir o facão. Vai vir o facão. E, Demissão. e eu acho que o que é pior nisso, da rádio peão, é o líder não perceber que está rolando a rádio peão. O líder está lá achando que está tudo calmo, lindo, maravilhoso, está rolando atrás a rádio peão. E o pior é que tem pessoa querendo sair, tem pessoas conduzindo, porque é uma fofoca, nem sempre é verdadeira. Mas é muito difícil controlar isso também, né? Então, mas eu acho que a transparência. Eu gosto muito e eu sempre lidei como líder em ser transparente. É lógico que eu não vou falar, por exemplo, na minha equipe tem alguém que eu preciso dispensar, que eu vou mandar embora. Eu não vou ser transparente, olha, daqui a uma semana eu vou. Que não dá, porque tem pessoas que sabem lidar com isso e tem outras que não. Isso não dá para vazar. Mas ser transparente, olha, quando tiver alguma questão assim, a gente vai conversar. Ser transparente, por exemplo, no feedback. Se eu estou vendo que você não está indo muito bem, eu preciso te dar um feedback. Eu não posso ser leviana de chegar e te dispensar do nada. Do nada eu dispensei.
Não é assim que funciona. Então, esse seria um líder leviano. Eu preciso chegar e começar a entender: olha, você falta aqui para você um ajuste aqui, um ajuste ali, dou um feedback. Passou 3 meses, não resolveu. Vamos conversar. Passou 2 meses, vamos conversar. Mas eu percebo ainda que tem líderes que têm essa parte de uma sensibilidade para saber se vai ou não. Então, você tem que ter essa tarimba, que, vamos dizer assim. Eu sei que eu estou falando com você, eu estou te ajustando e eu sei que você vai resolver. Agora, tem pessoas que não, que eu posso dar feedback, atrás de feedback, 1, 2, 3, e aí o que que faz? É o famoso treina, treina e troca, né? Treinou uma vez, treinou 2 vezes. Se tiver uma terceira, é a troca. Ô, Alessandra, hoje em dia é muito mais difícil liderar do que há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, por conta da Geração. da Das geração, gerações, leis, tudo isso. É mais difícil. bem Pode mais. ser que para quem era líder há 20, 30 anos atrás, para a mulher, eram alguns obstáculos que hoje talvez não tenha tanto, né? Uhum, Tinha talvez mais preconceito e tal, era mais difícil para os homens aceitarem isso. sim. Mas assim, no modo geral, independente disso, hoje é mais difícil para liderar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Apesar de falar, hoje tem menos preconceito, engana-se. Porque a gente ainda tem. Tem as empresas que cuidam muito da diversidade, de olhar a mulher, colocar a mulher no cargo, mas é muito pouco ainda. Sim. Mesmo as empresas que têm um olhar para isso, que olham especificamente, ó, quantas mulheres estão em cargos de liderança. Mas isso também não é errado. O quê? É, ter um foco em ter um número específico de mulher, ou um número específico de uma raça, ou um número específico de uma orientação sexual. Não deveria ser pela capacidade, pela entrega, pelo trabalho, do que a gente se preocupar. Olha, eu sei, por exemplo, tem bancos hoje que tem cotas, né? Ele tem que ter número X de mulher, número X de homossexual, número X de negro, para estar ali politicamente correto. Você acha que isso também não vem trazendo problemas? Olha, minha opinião, bem Sim, sincera, claro. é que isso é legal. Por que que é legal? Por que que tem que ser feito isso? Porque é uma questão de educação. E aí eu me explico. Por que educação? Se você deixar para a pessoa decidir, para as pessoas decidirem, elas vão decidir para ter o branco, para ter lá para não ter o homossexual, para não ter o negro. Eles vão decidir porque isso é cultural. Então, se você não tratar isso como educação, então como que você educa? Primeiro você vai lá e coloca, olha, você precisa ter uma cota, você precisa ter tantas mulheres, para começar isso ser normal, para não, porque não tem que ter essa Mas diferença, você não né? acha que com a cota pode chegar lá a pessoa que não tem tanto mérito? Você acha que o dono da empresa ele vai colocar alguém para exercer um cargo importante na empresa dele, porque toda empresa é em volta do dinheiro ali, acabou, né? Ele quer mais resultado para a empresa dele. Você acha que ele pode escolher se tiver um homem ou uma mulher capacitados, a mulher muito mais capacitada, ele vai escolher o homem por conta de preconceito? Acontece isso? Já aconteceu? Muito. Não, eu acho que já aconteceu. Aí Você o acha que nos cara. dias de hoje Muito, acontece? ainda acontece muito. Por isso que a gente tem que. Eu falo que é educação, tem que ter a É, educação é dentro das burrice, né? empresas, né? Mas ele vai, pô, é um homem. Você vê numa mesa, quantas vezes eu passei esse tipo de preconceito? Quantas mesas eu tinha, só eu mulher e o resto era tudo homem. E eu não consegui nem me pronunciar, nem eu tenho uma ideia. Então hoje precisa ter um certo regramento. Por exemplo, quando você vai numa equipe, eu faço treinamento para equipes em agilidade, método ágil, por exemplo, o Scrum, o Kanban. Então, eu estou lá Uhum. numa equipe. O método ágil, ele diz que você tem uma daily, são reuniões todos os dias, daily, de 15 minutinhos, e é um treinamento que a gente dá, as equipes se reúnem, 15 minutinhos. Todo mundo tem o direito de falar. Então, tem 15 minutos. Você tem alguma questão? Você tem alguma questão? Todo mundo fala. Não é porque é homem, porque é mulher, porque o homem Legal. vai pegar a mulher e vai falar, fica quieto. Não, todo mundo. Então, precisou dessa organização para as pessoas começarem a ver que isso é normal. Não existe homem melhor, mulher melhor. Somos pessoas. E pode ter pessoas de todos os tipos. Então, a gente precisa apoiar a diversidade. Por que apoiar?
essa diversidade, porque é no diverso que tem inovação. Então eu falo muito disso. Quando a gente fala de inovação, você não consegue inovação com uma mesa só de homens, uma mesa só de mulheres pensando de uma mesma forma. Então, para você inovar, você precisa ter o diferente. Você precisa ter homem, você precisa ter mulher, você precisa ter de tudo ali. Porque cada um tem o seu aspecto de vida, o seu método de viver e vai colocar a sua visão também naquilo. Entendeu? Então, eu acho muito errado falar assim, é porque o homem ele tem um poder, a força, né? Porque fala assim, o homem é o poder. Para com isso. A gente precisa dessa diversidade para conseguir mesmo até conviver com pessoas, né? Ter essa convivência boa. Eu acho que rola também muito, até entre homens, né? O homem, sei lá, parece que ele é mais territorialista ali, ele quer, Uhum. se tiver uma mesa aqui, 10 homens, e vão, por instinto até, se tiver o chefe na ponta da mesa, ele vai querer sufocar o outro e tal, né? E talvez é, pela mulher ser um pouco mais, ser mais doce, ter o jeito dela mais, né? É diferente, né? O posicionamento da mulher ali, talvez, acaba sufocando mais e o homem dando menos espaço. Mas aí vem onde vê o líder, né? Para dar o espaço para todos falarem e ele realmente conseguir diferenciar quem é mais capacitado ou não. Isso, então, por isso que nesses métodos, né, por exemplo, a metodologia ágil, que eu gosto bastante, o Scrum, que vem meio que colocar uma ordem nisso tudo, né, para Uhum, deixar todo mundo meio que na mesma página ali. sim. Então, numa daily todo mundo vai falar. Eu tenho uma reunião que a gente chama de retrospectiva. Então, terminou um projeto, uma sprint de um projeto, que é um tempo determinado, onde você vai acontecer ali, vai entregar, vai fazer algumas entregas. Depois disso, tem uma retrospectiva, que seria o quê? Todo mundo sentar e vamos conversar. Olha, eu estou com dificuldade nisso, eu não gostei disso. Então, é um bate-papo mesmo, que a gente chama de retrospectiva, onde todo mundo tem que falar. E se eu estou me sentindo, por exemplo, acuada nessa equipe, eu preciso falar como mulher. Então, precisou desses artifícios para começar a entender que a gente precisa olhar para o outro. Porque Sim, às vezes aquela pessoa não está performando e é por um motivo até emocional. sim. Ou ela está com algum problema dentro de casa. Então, vamos ser mais empático. Então, o que a gente fala, o que eu treino muito o pessoal é falar assim: empatia e escuta ativa. Para e escuta. Olha, o que a pessoa está falando com você. E é impressionante. Enquanto a pessoa está falando, você já está, a tua mente já está assim, ó. Aí eu vou responder isso, não, pera. E você é capaz de até de cortar a pessoa no que ela está falando, porque a tua mente está tão acelerada que você já quer responder, mas você não parou, raciocinou. O que que ela me falou? Será que tem sentido? Deixa eu pensar. Será que pode ser que eu esteja errado mesmo? Então, né? Vamos tentar aqui entender o que está acontecendo. Então, as pessoas é difícil ter essa pausa, né, e tentar escutar o que o outro de fato está falando e ser mais empático. E que é isso que eu prego dentro das equipes. Eu acho que precisa, senão você não consegue, porque uma equipe é um conjunto, né? São pessoas trabalhando junto. Como que você vai Sim. trabalhar junto com outro se você nem escuta essa pessoa? Você nem escuta o outro. Não tem colaboração. Então, pega o seu computador e vai trabalhar você sozinho, eu equipe e pronto. Boa. Alessandra, uma coisa que me preocupa um pouco é com Hum, essa questão de cota, né? Eu sou contra cotas e praticamente em qualquer sentido, em qualquer âmbito, né? Me preocupa muito muitas situações. Às vezes eu percebo que as cotas, as pessoas só querem cotas para coisas muito boas, né? Por exemplo, determinado grupo quer uma cota para ser presidente, determinado grupo quer uma cota para ser diretor. Mas ninguém quer cota para ser operário de uma plataforma de petróleo, ninguém quer uma cota para trabalhar numa mina de carvão. O pessoal só quer cota para estar lá em cima. Um amigo meu me relatou recentemente, ele trabalha num grupo bancário, num banco uhum, bem grande aqui no Brasil, que lá tem cota para tudo. E tinha uma vaga para um cargo de gerência e tinha uma pessoa muito competente, muito mesmo. E era um negro, homem negro. E aí falaram
por que que ele não participa desse processo seletivo, né? Não era nem porque não dê a vaga para ele. Por que que ele não participa do processo seletivo? É porque a cota para negro já deu. Agora a gente precisa de uma cota para mulher. Então, essa coisa de premiar pela, pela escolha sexual, pelo sexo, isso me preocupa muito. Eu acho que sim, tem que ter espaço para todos, né? Mas deveria ser pelo mérito. Até entendo você que, de repente, em momentos passados, né, a gente tinha esse preconceito de mulher. Eu fui chefe, eu antes de ser dentista, eu sou engenheiro. E eu fui chefe desde 24 anos, 23 anos. Eu fui chefe numa empresa que eu tinha 25, 27 anos de idade. Eu fui chefe de uma pessoa que tinha 27 anos da empresa. Hum. Passei por essas dificuldades, aquela aceitação de uma má aceitação no começo, mas com o tempo eu consegui provar que eu teria capacidade para estar ali. Não te preocupa essa situação de premiar só por ser X ou por ser Y? Então, eu vejo isso muito diferente. Então, é uma forma como eu vejo. Sim. Eu acho que não precisaria ser assim. Mas hoje ainda a gente precisa disso. Porque as pessoas, elas não têm essa educação. Então começa, sabe como você fala assim, olha, de tanto você fazer algo, você acaba internalizando aquilo, precisa estar internalizado. Mas tem isso Não, na plataforma de petróleo? As mas, mulheres mas são brigando para ter pessoas, uma né? cota ali, Mas, cara, tem isso numa mina pessoas de são. carvão Então, mas são para pessoas. um determinado gênero Todo ter mundo o vai querer o espaço. melhor. Ah, eu quero aquilo, eu quero o outro, mas aí são pessoas, independente disso. Independente, ah, mas esse eu não quero, eu quero esse. Independente disso, a gente precisa ter essa educação até chegar ao ponto que não precisa mais. Mas não teria que Até ter uma chegar ao cota ali, eu falar, ponto olha que aqui, não precisa ter cota, essas porque todo 10 mundo. vagas na plataforma de petróleo só pode ser preenchidas por mulher, não teria que ter isso lá também? As pessoas não teriam que brigar por isso lá também? Olha, são pessoas, né? É difícil lidar com pessoas. Mas Mas eu tem que pela, ainda. você não acha que pela meritocracia não é o melhor jeito de lidar com pessoas? Até porque as mulheres estudam mais, né? As mulheres estão em maior número na faculdade. Você não acha que já está no momento da gente lidar com a Tem mais meritocracia? mulheres do que homens, Deveria, né? Tem né? mais mulheres que homens, tem Eu acho mais. que a gente já deveria estar com E isso não estou muito sendo mais contra você, não, só evoluído. estou trazendo um Não, debate tudo aqui bem. pra gente. Eu acho que a gente deveria estar mais evoluído, mas a gente não está, infelizmente. A gente ainda olha mulher diferente, homem e mulher olhando mulher diferente, tá? Não estou falando que é homem só, não. Sim, sim, Mulher sim. fala, ai, meu chefe, a minha líder é mulher. Eu prefiro líder homem. Ah, porque líder homem, tem mulher que faz isso. Então, a própria mulher, então, precisa ter a educação. E a educação como que é? É você indo na prática. Então, por enquanto, precisa ter cota, porque se não põe cota, não consegue. Não vai ter. Se não tem um mínimo ali, ó, precisa ter isso, não vai ter. Você vai chegar um momento que só vai ter homem em todas as lideranças, porque é assim que funciona a vida. Até o ponto de a mulher começar a se libertar. Porque isso vem de um processo muito cultural. Então a mulher, às vezes, nem se sente capaz de estar lá. Então ela precisa ter esse estímulo. Então, hoje, cota para se estimular, ok. Até o ponto dela falar: não, eu tenho essa liberdade, eu consigo ser uma líder, eu consigo atuar e estar dentro de uma empresa e está tudo bem. Eu acho E que. isso ser normal, porque o ideal mesmo, o ideal é que seja normal, que não precise disso. Que as pessoas não olhem umas para as outras e falem assim: eu vou te contratar porque você é homem, que é mulher, que é negro, que é branco, que é índio. Que não tenha, porque a gente é tudo igual. Tem aquele filme, como que é o nome? Eu acho que é Mulheres na NASA. Estou tentando lembrar. De 3 mulheres negras que Que tinha um foram banheiro separado. banheiro separado, e tem uma hora que ele pega e ela fala: olha, eu não consigo. Por que você está demorando tanto para voltar do banheiro? Você fica 40, porque não tem banheiro aqui, é Banheiro. separado o meu banheiro. Ele foi lá e quebrou e falou: não tem mais banheiro de negro, porque a nossa urina é da mesma cor. A gente não tem essa de cor, então para mim isso é muito claro. Mas não é para todo mundo. Mas você acha que naturalmente a natureza já não se encaixa, se adapta? Por exemplo,
às vezes fala do homem querer mais cargo de liderança ou simplesmente estar, né? Porque geralmente ele se propõe a ficar mais tempo, né, no trabalho, ele assume mais riscos, e eu vejo isso até como natural. Por exemplo, você pega médicos. Parece que hoje no Brasil se forma mais médicos mulher do que homem, né? Uma porcentagem pequena, mas já está maior. E aí a gente tem um estudo que mostra que nas posições de liderança e de mais eh, perigo, alguma coisa do tipo, tem mais homem. Por exemplo, homens em maioria são cirurgiões, mulheres em maioria são da área de dermatologia, área estética. Por quê? Porque elas se identificam mais. Uhum. E por isso que eu sou meio, pelo menos eu penso muito nisso daí, quando a gente só premia pela cota, eu acho que talvez a gente esteja até saindo da naturalidade das coisas, Mas não é? nesse ponto você tem razão. Por quê? É óbvio que o homem tem uma força maior do que a mulher. Ou a mulher vai fazer muita musculação para ter uma força e se Perder comparar até ali, o ponto feminino dela, né? ou então ela não tem. E a mulher tem uma questão mais do cuidado. Então você Sim, vê muito enfermeiras ali. É sim. óbvio isso. É a natureza biológica nossa. Mas isso não quer dizer que o homem não pode fazer algo, a mulher não pode fazer. A mulher pode fazer o que ela quiser. Só que ainda assim a gente não pode lutar contra a natureza. Então, por exemplo, você vê ali por exemplo, uma plataforma de petróleo, alguma coisa muito que tem que usar muita força. Se a mulher não tiver muita musculação para fazer aquilo, ela não vai conseguir. Então, faz sentido ela não estar ali. Não faz sentido ela se desafiar ali para uma coisa que ela não consegue. Não consegue abrir. Pô, eu vou abrir a lata de palmito, eu peço para o meu marido. Isso E aí a tá gente tudo vê, bem, isso aí a gente vê até na polícia, por exemplo. tá tudo bem. A mulher quer ser policial e tá tudo certo. A mulher quer ganhar o mesmo valor de salário do homem e tá tudo certo e merece ganhar. Só que os testes, por exemplo, o TAF é diferente para o homem, ele tem que correr 3 km e a mulher tem que correr 2 km e meio. Se é para exercer a mesma função, o mesmo cargo, o mesmo risco, não tem que ser igual? Não, eu não acho. Porque é isso que eu te falei, é biológico. Gente. Não, você não tem como. Mas não tá no máximo do homem. Quando estipula pro Você homem. vai no máximo do homem e vai no N- máximo da Não, mulher. mas não tá no máximo. Quando estipula Aí eu três. já não sei te dizer, porque daí eu já não. Você tá Tô aqui saindo pra do meu. brigar hoje, hein? Quero Você tá brigar. A única saindo do meu explicação que eu acho, contexto. assim, que eu consigo imaginar que um líder ali, Hum, um chefe, consegue deixar no cargo um homem que não seja tão bom quanto a mulher, né? Escolher simplesmente pelo sexo, a única explicação que eu acho, porque ele tem que pensar na empresa dele, é que pode ser um preconceito que está dentro dele e que ele acha que aquele homem é melhor que a mulher. Ele não consegue enxergar que a mulher é melhor do que o homem por conta daquele preconceito que já está dentro dele. Ele, só pelo fato de uhum. ser homem, ele já imagina que o homem vai ser Então, melhor. Agora, se o cara conseguir enxergar que a mulher é muito melhor que o homem, eu acho que um chefe, um líder ali, jamais colocaria alguém alguém pior no cargo do que o outro, né? Talvez esse preconceito interno ali é, faça ele eu vejo assim, existe muito preconceito ainda. Eu acho que Uhum, a gente precisa de ter essa educação. Ainda é necessário ter essas cotas dentro da empresa, infelizmente. Eu sim. gostaria muito que não precisasse disso, que as pessoas começassem a se olhar de forma ou por mérito mesmo, mas não é assim que funciona. E eu acho que a tendência é mudar. A gente já melhorou muito, né? Muito. Se você for ver o tempo de escravidão para cá, o quanto que a gente já não melhorou nisso? Mas ainda tem um caminho muito, muito árduo para a gente seguir ali, com o Sim. preconceito com negro, com mulher, etc. E eu vejo assim, enquanto as mulheres não tiverem entrando nesse processo para elas começarem também a se educar nisso, como que ela vai conseguir chegar num cargo se ela não tem nem a chance? Ela vai chegar à liderança, ela não tem nem ela não se sente capaz muitas vezes. Então você precisa dar essa liberdade para depois falar, como mérito? Como que ela vai ter o mérito se ela não está se provando naquilo? Uhum, E muitas vezes a mulher entra naquele cargo, olha, você entrou por causa de cota, mas eu vou te treinar. Eu acredito que liderança é treinável. sim. Você pode treinar tudo. Agora, também concordo que se a pessoa está ali
entrou por cota, fez a primeira, tá lá treinando, tá tentando, tá ajustando, mas a pessoa não anda, não tem por que ficar naquela posição. Olha, não deu certo. Mas tem que dar, sim, a chance dela se provar ali, dele se provar e da gente parar com essas diferenças, sabe? Que eu acho que é isso que dói muito. Então a pessoa se olhar e falar assim, cara, eu tô ali, pô, eu sou tão capaz quanto, mas eu não consigo chegar lá porque não tenho a chance nem de, entendeu? Se eu pretendesse algum cargo e achasse capaz para aquilo e eu entrasse simplesmente por cota, eu não aceitaria. Eu falo, não, se for pela cota eu não vou, eu vou aceitar por ser bom. Cota do feio, né? A Cota gente, do né? feio também pode ser. Mas assim, aí vai de cada pessoa. Mas não que eu ache errado, eu acho que todo mundo tem que ter espaço igual, mas é bem controverso, né? Dá muita Dá discussão. muita Dá muita discussão e é um discussão. negócio assim, cada um vai ter uma opinião. É, Eu até não gosto, porque às vezes a gente fala assim, qual que é a sua opinião? Essa é uma opinião muito minha, sim. porque eu ainda vejo aquilo que eu falo, eu estudo inteligência emocional, eu estudo a mente humana, e eu gosto de ver um lado mais empático da situação, e eu enxergo a pessoa como um ser humano. E eu vejo assim, nesse mundo onde a inteligência artificial está aí bombando, o que vai restar? É você ser humano. E ser humano não é você olhar essas diferenças e falar eu sou melhor, eu sou pior. Ser humano é olhar com empatia para o outro. Você é um humano quanto eu. Alessandra, e voltando agora ao tópico, né, da nossa entrevista, que é a inteligência. Mas ainda ficando com um pouquinho ali de homem e mulher, eu acredito que a mulher tem até um pouco mais de inteligência emocional na liderança, né? Porque a mulher, eu acho que ela tem mais carinho, cuidado. Você percebe isso também? É mais fácil treinar uma líder mulher? Você desenvolve líderes, né? É uma Uhum. sua função. É mais fácil desenvolver uma líder mulher do que, que um líder homem, sem levar em consideração os aspectos técnicos, né? Mais o aspecto comportamental, de gestão, de confiança de equipe. O que você vê nesse sentido? Não, depende. Eu Varia vejo, bastante? varia bastante. Tem mulheres que é bem difícil também, porque a mulher tem toda aquela questão de olhar, Se provar? de se provar, até porque tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Da Sim, mulher ter que se provar, etc. E tem homens que também são difíceis não, porque eu mando, porque eu sou, e não aceitar, por exemplo, até de uma mulher, um eu treinamento, vejo que o Sim. homem é mais autoritário, mais né? De autoritário. repente é mais Mas eu difícil, vejo né? assim, a pessoa, é aquilo que eu te falo, liderança é treinável. Então a gente consegue, com a técnica certa, com o jeito certo, levar a pessoa para onde ela quer. Então eu Depende quero, dela, né? Dela depende querer dela, também dela querer. aceitar os métodos, né? Então, tanto faz se é homem, se é mulher, tem técnica, tem jeito para levar ela para a liderança, essa pessoa para a liderança. Agora, se é mais fácil, muitas vezes é mais fácil mulher, é mais fácil homem, tanto faz. Varia, né? Varia. E não é o fácil ou o difícil, é o jeito como que você lida com aquela pessoa. É você olhar o aspecto dela, qual que é o perfil comportamental. Então, por exemplo, eu tenho um perfil comportamental que não é tão analítico. Eu tenho um perfil mais livre. Então, meu perfil é mais até do líder mesmo, né? Então, eu não sou aquela pessoa que eu vou ficar numa mesa analisando números. E líder precisa fazer isso, Também. analisar. Também precisa analisar números, gráficos, etc. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então, quando eu vou analisar uma outra pessoa para a liderança, eu vou ver qual o perfil dela. Tanto faz se é homem ou mulher. Tanto faz. Então, teu perfil, por exemplo, se você é um perfil mais analítico, eu vou trabalhar em você a comunicação. Eu vou trabalhar outros aspectos em você para você conseguir ser um líder completo. E vou também pegar a tua parte, que é analítica, e vou subir ela. Porque se você é tão bom nisso, a gente fala assim, no livro até do Descubra Seus Pontos Fortes, tô tentando lembrar o autor. Ele fala exatamente isso. Você vai descobrir qual é o teu ponto forte e vai elevar ainda mais ele. Porque se você já tem um ponto forte bom nisso, eleve. E o que você precisa, você tem que olhar. Você pode até olhar e falar, bom, eu preciso dessa parte mais de comunicação, porque o líder ele tem que ter essa multi
facilidade, tem que ser um pouco generalista, eu falo. Vamos falar nesse termo. Então, ele tem que conhecer de tudo um pouquinho, saber lidar com as pessoas, ter inteligência emocional, saber a parte técnica também, que é importante, e ter essa tarimba que eu falo, né? Então, a gente consegue treinar, assim, o líder para ele ter todo esse conhecimento e conseguir liderar, independente do que ele for. Isso é uma visão direta sua e da pessoa que precisa receber o seu treinamento. Em relação à empresa, quando empresas te procuram para treinar equipes, Sim. o que que uma empresa geralmente pede para você, assim, como que eu posso dizer? O Qual a que, demanda? o que que a empresa fala assim, olha, eu quero que esse cara, ou quero que geralmente esses meus líderes tenha tal característica. Tem uma coisa assim que todas as empresas pedem, é um feeling Aham. mais para venda, é um feeling mais para negociação, é um feeling mais para realmente liderar por inspiração. O que que as empresas, que é o lado lógico, que quer dinheiro, busca isso quando te contrata? Olha, depende. Depende muito, inclusive. Tem empresas que elas vão mais para o lado do dinheiro mesmo. Eu quero que os meus liderados eles alcancem as metas. Nós temos aqui os nossos KPIs, os nossos Indicadores, né? indicadores, OKRs. Os nossos objetivos não estão sendo alcançados. Eu preciso que você treine esse pessoal para entender que quando a gente tem um objetivo tem que alcançar. Eu preciso de resultado. Apesar que eu penso assim, toda empresa quer o resultado e Sim. precisa do resultado porque ela vive disso, senão não existe a empresa. Então ela vai buscar sempre um resultado, ou através de treinar o líder para ele alcançar esse resultado, e aí alcançar como? Através da equipe, alcançar de várias formas. Ou ela vai perceber que aquele líder ele não está conseguindo comandar a equipe dele, mas por causa da inteligência emocional. Então é aquele cara que bate, 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 aí a equipe espana. Então ela vai me chamar para fazer uma parte mais de o que a gente chama de team building. Então é construção de time junto com o líder, para ele conseguir entender como fazer com que aquela equipe alcance o resultado de fato. Então é fazer com que ele entenda que não é brigando, não é gritando, porque tem muito líder que vai lá e grita e briga, ele vai espanar a equipe e a equipe não vai conseguir entregar e ele não tem resultado, o que que adianta? Então, muitas empresas vão para atrás da inteligência emocional, sim, mas não me pede dessa forma, mas eu. Então é assim, eles vão me pedir de uma outra forma, mas eu vou entregar o que eles estão precisando. Entendi. Porque aí cabe a mim analisar o que de fato ele precisa. Ah, eu preciso que entregue o resultado, mas eu estou vendo o que está faltando lá é inteligência emocional. O cara só tá batendo, brigando, E gritando não e está não tá conseguindo. E aí eu vou aos pouquinhos conduzindo o líder com técnica e mostrando outro lado. De que forma? Primeiro passo e fundamental é o autoconhecimento. Eu falo que sem autoconhecimento. Então, o líder que chega para mim que não se conhece, ele não consegue. Porque se ele não se conhece, ele não se vê, como que ele vai ver o outro? Então, o primeiro passo é ele olhar para dentro. Não tem como. Olhou para dentro, está se enxergando, está se vendo ali como pessoa, como líder, ele começa a enxergar o outro também como algo, um ser que está ali e que tem dores e tem problemas e tem família, tanto quanto ele. Ô, Alessandro, você introduziu a hipnose, né, nessa sua mentoria? O que que você faz ali? Como que você trabalha isso? Eu gosto muito da hipnose numa parte de visualização. Então, Aham. por exemplo, todo começo de treinamento que eu dou, de imersão, eu uso um pouquinho da hipnose. A gente consegue hipnotizar o Wagner agora? Se ele quiser. Sim, A hipnose é assim, a bora. pessoa eu só consigo hipnotizar alguém que se deixa É, eu já hipnotizar. ouvi todo mundo falar Se isso. não, 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 a não, gente não pode, rola. no final, No a gente final, vamos termina, a tentar, vamos gente tentar. termina. Só que assim, me me volta aí, é assim que fala? Hipnotizou, como que fala pra eu voltar? Deshipnotiza? Dizendo, não, eu falo assim, eu não sou especialista Aham. em hipnose, eu estudei a hipnose para atuar, tanto a PNL quanto a hipnose, para atuar nos meus treinamentos, para atuar ali com as equipes, mas eu gosto da hipnose, não essa hipnose, como fala?
que eles usam de brincadeira, né? Sim, Agora sim. você é um macaco, agora você. Não é isso. Para mim, a hipnose, isso aí é uma brincadeira que eles fazem com a hipnose que eu acho até não gosto, eu acho ruim. Eu gosto da hipnose onde você coloca a pessoa num estado alterado de consciência, onde ela consegue enxergar algumas coisas ali que estão bloqueando o processo dela até de chegar a ser um líder. E aí sim, ela trazer ali o que é que está impactando ela. Então eu faço mais um processo de visualização. Eu digo Eu queria que porque você você vai me hipnotizasse ele e hipnotizar. transformasse ele numa galinha, meu. Ah, não. Ah, Aí Isso eu não você vai me faço. hipnotizar, o Rogério vai pegar você, colocar você pra fora, fechar a porta e vai me deixar hipnotizado aqui. Então eu preciso não. que vocês me ajudem, porque Não. é bem a cara dele, Mas então a eu gente fico com pode medo. tentar transformar ele numa galinha? Não. Ah, vamos tentar, doutora. Tadinho, tá, não Só um faz isso. pouquinho. Não. Eu não gosto e nem faço esse tipo de hipnose, né? Então, Uhum. nos meus treinamentos, eu faço um processo inicial Vamos quando a tentar gente fazer no chega, final, hein? que é você parar, respirar. É bem simples. Respira, se imagina ali numa cachoeira. Então, esse processo já é hipnótico, né? E tem alguns processos E tem que ser dentro da colaborativo, né? Como você colaborativa. A disse, pessoa né? tem que querer estar naquele. Se eu tô falando para você assim, se imagine numa cachoeira e você tá imaginando, puta, que saco que eu tô aqui com essa mulher Não falando. vai, né? Acabou. A pessoa tem que estar disposta a passar pelo processo. Boa. Uma pergunta sobre pessoas que você tenta melhorar o perfil de líder, né? Hum. O que é mais fácil para você? Pelo menos no geral, eu sei que cada um vai variar um pouco, mas transformar um líder bonzinho em um líder um pouco mais forte, com pulso, ou transformar um líder carrasco em um pouco mais humano e com um pensamento um pouco mais coletivo? O que para você é mais difícil trazer de uma pessoa de pessoas com esses perfis? Eu não mudo ninguém, né? A pessoa ela tem que querer essa mudança interna. Então, o que eu mostro para ela é como que é a liderança dela. Tá. Então, eu vou mostrando como que ela está atuando. E nisso eu vou, através de anamnese, o que a gente fala, de perguntas, de como você lida e como que é. Então, é toda uma técnica. E aí eu vou mostrando para ela, ó, você percebe que esse tipo de liderança tua, para onde está levando? O que você consegue com Bacana. isso? Eu consegui, então, você não está tendo resultado. Porque eu não consigo chegar para você e falar assim, ó, agora você é um cara carrasco e eu vou te transformar no bonzinho, porque não é tua índole. Sim, sim. Mas eu consigo mostrar para você que você atuando de outra forma, talvez você consiga resultados melhores. Às vezes você precisa fazer um trabalho de campo entrevistando os liderados deles. Com certeza. E assim, é muito difícil, porque quando Tem os você viés, né? quando você vai para o liderado, ele não vai falar o que está acontecendo de fato. Sabe Entendi, aquelas né? pesquisas de empresa onde fala, pesquisa de clima, as pessoas Sim, não sim, sim. falam. Tinha que ser uma caixinha muito. lá, né? Teria que ser uma caixinha. Então a gente tem algumas técnicas assim, ó, vamos colocar uma caixinha aqui, vamos colocar? Sim. Vamos fazer olhar como de fato está a empresa, né? Tem as empresas também que fazem essa pesquisa bem, que é uma pesquisa que não tem o contato dos líderes para saber quem foi, né? Então a empresa faz Mas melhor. quando é no computador, sempre acaba descobrindo, né? Já vi relatos também. Olha, tem empresas bem idôneas que é Mas- muito difícil saber Mas quem empresas fez. têm pessoas, né? E aí pessoas têm contatos, e eu já vi casos assim que também que eram para Tem- ser uma pesquisa. Aí tem a Rádio Peão, né? É. Pode ser, mas eu conheço empresas Não, sim. que não tem como mesmo, não sabe, porque senão ela perde até a credibilidade. Então, imagina que você vai fazer um teste, que as pessoas sabem que aquilo ali, depois o gestor, ela nem vai fazer, ela vai falar Sim. mentira. Então, tem empresas que são bem idôneas e grandes empresas, Mas grandes às vezes o organizações, funcionário fica com medo, né? Fala assim, É mas isso que eu ia poxa, falar. sempre fica Sempre com vai ter aquele medo. comentário. Não, eles sabem, Sim. no eles papelzinho sabem. às vezes É. era Por melhor, né? Seria isso, melhor. sim, por isso que eu gosto muito da liderança que trata ali numa forma transparente. Aquela liderança que aceita o feedback negativo, porque eu não existe feedback negativo, a gente fala de uma construção ali. Se eu estou falando algo para você, é porque tem alguma questão ali. Se eu estou falando para você que me sinto de uma forma
ruim ou, sei lá, com a tua liderança, algo você tem ali que melhorar, no mínimo olhar para mim de uma outra forma, né? Então, eu vejo que é positivo, de qualquer forma é positivo. E o líder, ele precisa ter essa transparência. Ele precisa conseguir fazer com que a equipe fique mais suave para poder falar o que ela pensa. Por exemplo, hoje eu posso chegar para minha líder e falar assim: olha, não gostei, você falou. Isso é muito, muito válido. Você chegar para a pessoa e falar assim: olha, aquilo que você me falou doeu. Posso te pedir uma coisa? Quando você tiver essa questão, não fala na frente das pessoas, ou fala só para mim. Eu sei que eu estou errada, mas fala só para mim. Que cada um tem um jeito Não é? Então, a pessoa de lidar, poder. né? Imagina você ter uma liderança onde você pode ter essa conversa e está tudo bem. Então, por isso que eu prego muito a CNV, que é a comunicação não violenta, dentro das equipes. Então, eu dou aula também de CNV e explico que isso facilita muito aquele líder alcançar o resultado. Eu imagino. E aqui a gente não está falando de, você vai ser amiguinho do líder, porque não estamos falando de, você tem que ser o líder, que é bom, tem que ser amigo. Ninguém precisa ser amigo, não precisa almoçar, não precisa saber da vida, mas é importante também você entender um pouco aquele contexto da pessoa. Como está seu filho? Né? Então, o líder que pergunta lá para o seu liderado, e aí, como que foi em casa? E a tua mulher, como que está? Esse contato, porque é aquilo que eu falei para vocês. O que vai restar, e olha que 2025 aí a gente está vendo os prognósticos da inteligência artificial, profissões que vão deixar de existir. O que vai restar da gente? É ser humano. Então, se eu não tenho esse contato com os meus liderados, com a minha equipe, o que vai restar? Daqui a pouco eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais do líder, não preciso. A Dizem inteligência aí, artificial tá vindo com muita força, É. né? né, que nem vai precisar do gestor. Falam assim, não vai precisar mais do gestor de pessoas, Muitas porque profissões tende a profissões. acabar também. Gente, E aí vai ter que mudar. Então, essa Sim, profissão acaba, mudou. O que eu vai colocar nesse lugar? Agora eles estão um falando robô da. do Elon Musk a gente com a a gente tá inteligência, tentando substituir o Matheus. é, pela Ó, uma, o Matheus ali. pela uma, pela uma inteligência. Ô, Alessandra, e a gente viu no seu currículo aí uma parte que fala que você trabalha ou usa psicodélicos aí. Conta um pouquinho para nós o que seria isso, só para a galera entender e de Ah, repente ver se consegue se colocar nessa eh, dessa forma, né, de treinamento, ou parte do treinamento. Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Eu acho que você gosta também bastante Uhum. disso, né? Então, eu comecei com os psicodélicos, vamos dizer, psicodélicos, mas mais especificamente com a ayahuasca, Tá. em 2006. Foi a primeira vez que eu e caí meio que de paraquedas, porque foi numa época que eu estava buscando muito autoconhecimento, né? 2000 e... Ah, 2006. já tem 18, Já, 19 anos aí já já, tem né? um tempinho. Onde não se falava de ayahuasca, na época não tinha essa questão de falar dos psicodélicos como é hoje. Hoje está muito, né? Ayahuasca e Santo Daime é a mesma coisa? É a mesma coisa. O Santo Daime, ele é a ayahuasca dentro de uma religião que é o Ah, Daime. tá. Então tem algumas vertentes, né? Ayahuasca é a bebida, A ayahuasca é um chá, é o é chá. uma infusão, que a gente fala uma infusão, onde são duas plantas. É um cipó e uma folha, onde você juntando essas duas plantas e fazendo essa infusão, consegue uma bebida com um alto grau de DMT, né? O DMT, esse DMT, quando a gente tem DMT no corpo, né? Mas quando esse DMT é ingerido, eu preciso de ter algo que bloqueie a digestão. Eu entendo mais ou menos assim, porque eu também não sou especialista, né? Para uhum. conseguir fazer o DMT fazer um efeito no teu corpo. Então, eu falo que a ayahuasca é uma bebida enteógena, onde o que é o enteógeno? É você ter um contato com o teu eu superior, um contato com o teu eu, com o teu interno. Por isso que eu falo que é uma bebida que vai te levar muito para o teu interno. E a primeira vez que eu tomei ali a ayahuasca, e eu ainda falo ayahuasca, algumas pessoas falam santo daime, outros falam união do vegetal, então tem vertentes religiosas que tratam ali da ayahuasca e usam muito isso num cerimonial. Então, onde eu
tomo, o cerimonial que eu tomo é mais para o lado do xamanismo. Então, eu gosto do estudo do xamanismo, eu tenho uma formação em xamanismo, onde eu estudei a fundo o que era essa medicina, porque hoje a gente fala medicina da floresta, porque ele é uma medicina mesmo. E não é só a ayahuasca, a gente tem o rapé, a gente tem a sananga, a gente tem o cambô, tem várias medicinas que vêm do indígena, e aí você começa a imaginar como que o indígena, ali há tantos anos atrás, me fez a junção de um cipó e de uma folha numa infusão e isso libera DMT. Como é que ele sabia disso? Qual é a inteligência? Tentativa e erro? Não, para mim isso tem uma coisa muito mais de contato com o eu dele, porque é aquela pessoa que já está num nível espiritual elevado a tal ponto que ele consegue extrair, sem ter o DMT, esse tipo de informação. Isso é a minha visão, tá? Isso é o que eu acredito, né? Tem outras pessoas que acreditam que é de outra forma, mas é o que eu acredito. E aí esse indígena, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas o indígena, qual que é o conhecimento? Então tem muito conhecimento ali. E em 2006, voltando, né, em 2006 eu tomei a ayahuasca e eu tive uma experiência assim, que naquele momento eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não quero mais. Tira tudo isso, porque quando você Isso sob abre efeito sobre o ou... É, efeito, né, da tá. ayahuasca, eu falei, eu não quero mais, porque você começa a enxergar é uma abertura tão grande da tua mente, é um autoconhecimento. Eu falo que a ayahuasca é autoconhecimento. Uhum. É uma abertura tão grande da tua mente que você fala, meu, é muita informação. Por isso que eu falo, esse ano, por exemplo, eu tomei 3 vezes ayahuasca. Tem que ser uma coisa muito pensada, você tem que ter um objetivo, um propósito. E eu nem estou fazendo apologia de se tomar ayahuasca, de se usar qualquer tipo de medicina da floresta. Estou falando da minha experiência, estou falando que eu uso para autoconhecimento, eu uso com propósitos específicos para ir lá e entender, me entender e saber o que eu posso melhorar na minha vida. Então, lá em 2006, eu estava num processo de separação do meu primeiro marido, e eu não conseguia, com 2 filhos, tem toda aquela questão. Como que eu vou separar meus filhos? Né? Foi quando eu encontrei com a ayahuasca. E no processo da ayahuasca, na expansão de consciência, onde eu entrei em contato com o meu eu percebi por que eu não separava, eu percebi por que eu ainda estava com ele, eu percebi a ligação dos meus filhos, e eu vi tudo muito claro. Porque você tem essa expansão de consciência e você começa a perceber o que está acontecendo ali. Muitas vezes você está cego, né? Você tem um véu Sim. na tua frente e você não Às vezes entende, não enxerga o óbvio, não né? enxerga o óbvio. E quando eu tomei a ayahuasca, eu enxerguei e falei, ah, então é isso. E qual é a saída? Porque você precisa de uma saída. Eu enxerguei o objetivo de estar casada, mas eu preciso de uma saída, e uma saída que não prejudique nem meus filhos e nem o meu ex-marido. Porque até hoje, eu tenho amizade com ele, eu gosto dele como pessoa, só não queria estar casada com ele. É só isso. Mas ele é pai dos meus filhos e eu queria o bem dele. Então, a ayahuasca me trouxe até esse discernimento de como fazer um processo que não fosse doloroso para ninguém. Tanto é que, saindo de lá, os meus filhos foram para terapia, foram com psicólogos, o meu ex-marido foi para terapia. Para vocês terem uma ideia, eu falei que eu queria a separação 2 anos antes de separar. Então, eu tive todo um cuidado para não prejudicar. Ah, mas você acabou ficando 2 anos. Foi a minha escolha. Foi a minha escolha, eu queria fazer dessa forma. Então, os meninos foram para terapia, meu ex-marido foi para terapia, ele foi se convencendo da nossa diferença, porque eu vejo assim, o que acontece muito hoje com os casais é que eles casam por algo em comum. E no decorrer do tempo, eles vão fazendo como se fosse um V, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E se não tem a percepção um do outro de que estão se afastando, que estão indo para lados diferentes, isso acaba, a relação acaba. Sim. Então, o que eu mostrei para ele nesse processo, eu falei, olha, você foi para um lado, eu fui para o outro. É só isso. Gosto de você, adoro estar com você, gosto de conversar com você, mas eu não quero estar casada com você. E isso muito do autoconhecimento. E o autoconhecimento que a ayahuasca foi me proporcionando. Alessandra, você usa a ayahuasca para as pessoas que você está treinando também como líder, ou você usa ela só como para te aguçar
as suas percepções e aumentar as suas habilidades para treinar pessoas. Como que você usa ela? Eu não aplico, não uso com ninguém, Mas você convida não convido ninguém e Tá, eu acho até que é errado, né? entendi. E não aconselho, porque eu falo assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Nem todos vão lá. Tem que ter um propósito, um objetivo, tem que ter um chamado mesmo para, porque nem todo mundo vai aguentar se ver conforme a pessoa é. Porque você tem que ter um porte de você chegar lá, de se enxergar e falar, opa, vou dar conta disso. E Então nem você, todo mundo dá conta. então você usa ela mais para te trazer clareza Clareza, e autoconhecimento. autoconhecimento Para e mim, para você conseguir lidar. lidar melhor com as pessoas que você faz os treinamentos, né? Isso, eu falo que a ayahuasca ela traz muito mais do que uma clareza interna. Ela vai trazer uma facilidade ali de tirar os aspectos depressivos, porque ela vai ter uma atuação nas suas serotoninas, que mexe com a parte do cérebro, na depressão, na ansiedade. Então, O foco também? foco. Então, as pessoas que estão muito ansiosas, que são depressivas, quando faz o uso da ayahuasca de uma forma correta, e aqui eu vou falar para vocês, precisa ser num ambiente certo, não é qualquer lugar, não é de forma recreativa, porque a ayahuasca não é uma recreação, é um processo profundo de autoconhecimento. Então a pessoa precisa fazer isso de uma forma séria, num ambiente sério, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque eu já vi muita gente fazer o uso da ayahuasca e passar mal, e não sei o quê, e aí eu nunca mais vou voltar, porque não estava num ambiente correto para aquilo. Então, eu não indico, fala assim, Alessandra, você indica ayahuasca para todo mundo? Não indico. Eu fui lá, tomei, viu como que é, foi bom para mim. Foi bom para mim. E esse processo, para mim, é do autoconhecimento que me trouxe lá, mas você vê, em 2006, né? Esse ano eu tomei 3 vezes ayahuasca, ano passado acho que foram umas 2 vezes, porque tem que ser um negócio pontual. As 3 vezes que eu fui esse ano, eu queria trabalhar um aspecto específico da minha vida. Ah, eu estou com uma questão aqui com relação a um trabalho que eu estou executando e eu preciso ter uma clareza do que está acontecendo. Fui lá. Com aquele objetivo, porque quando você vai com um objetivo específico, a medicina, ela te dá uma resposta maior. Agora, você pode ver flores, mas você pode ver demônios. Vai depender do que está dentro de você. Por isso que as pessoas têm muito medo, porque a gente não tem só coisa boa dentro, né? Então, você quer enxergar as suas sombras? Vai lá na ayahuasca, porque você vai enxergar. Agora, você dá conta? Você dá conta de ver tua sombra e tá tudo bem? Ah, tem gente que pira. Pira, porque não foi se ver, bateu no espelho e viu que era uma coisa muito ruim ali e falou, "Ah, Não vai. Mas pirei." Você vai pirar. esses efeitos colaterais aí, não sei se pode dizer colaterais, mas ali durante o processo, muitas pessoas vomitam, urinam. Você acha que se for feito da maneira correta isso não acontece ou é normal acontecer? é muito normal acontecer e não existe um processo correto que vai tirar os Uhum, efeitos. Porque os efeitos, o que a gente fala dos efeitos da ayahuasca, são efeitos que muitas vezes você precisa passar. Então, a gente fala de limpeza. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está com algumas questões, ou alimentação, come embutidos, come coisas que não tá, que o organismo. Então, a Bebe medicina energético. energética, se você for lá, você vai ver esses energéticos aí que a gente que toma, assim, não é bom para o organismo. A medicina, o que que ela faz? Ela faz como se fosse um raio-x no teu corpo. Então, ela vai olhar o teu corpo conforme um raio-x e vai ver o que está fazendo mal aqui. E ela vai pôr para fora, é uma limpeza. Aí tem a limpeza do xixi, que nem você falou. Então, a pessoa que tem muita raiva, pessoa que está com raiva, você acaba urinando muito na ayahuasca. Os bocejos, por exemplo, tem muitas vezes a pessoa vai e começa a bocejar, e bocejar, e bocejar. É uma espécie de limpeza também que a ayahuasca está fazendo. Ou então você vai no banheiro, né? Vai muitas vezes no Opa. banheiro.
ou vai fazer ou vai vomitar. Mas a pessoa consegue ter essa consciência de levantar e ir até o banheiro. Não, você tem a consciência de que você precisa ir no banheiro. Uhum. Pode ser que dá tempo, muitas vezes tem alguns lugares que tem algum cestinho para você vomitar ali mesmo, para você não ter que ficar levantando, porque o que acontece com a ayahuasca? Todos os seus sentidos ficam elevados. Então você escuta mais, você enxerga mais. Num processo, eu nunca falei isso, né? Mas no processo de ayahuasca desse ano que eu tomei, eu enxerguei. Se falar isso agora aqui no podcast, isso aqui é polêmico. Tem que Manda falar, tem bala. que falar. Eu enxerguei a raiz das árvores. Então imagina, a visão ela fica é muito maior o nível de o que você consegue enxergar. Então eu enxerguei até as raízes da árvore e a aura, sabe o brilho das plantas, o contorno com aquela aura brilhosa, assim, eu estava enxergando aquilo. Eu falei, nossa, como é lindo, né? Como a natureza é bela, como a natureza é linda. E daí eu estava contemplando. Então era um momento de contemplação meu. Isso é uma experiência minha. Agora outras pessoas vão ver, não, eu vi um monstro, eu vi não sei o que, não sei o que tem dentro de você, né? O que está dentro de cada um. E eu vou te falar que Você acha que é o que tá dentro mesmo ou é um simples alucinógeno, né? eu acho que é muitas vezes o que a pessoa tá ali. Se eu estiver tomando ayahuasca e eu começar a olhar para aquela câmera e falar, nossa, aquilo parece ser um monstro, nossa, mas parece, e eu começar a pensar naquilo, pronto, virou um monstro. Virou, porque a minha mente vai levando. Então, por isso que eu gosto muito de estudar a mente, porque a mente ela te leva para onde você determinar. Sim. Se você começar a pensar, e isso já aconteceu uma vez comigo. Ah, então quer dizer que você tem monstros dentro de você? Eu tenho o meu lado sombra. E uma vez eu tomei e eu comecei a olhar a bananeira. Tinha uma bananeira assim com a folha mexendo. Eu falei, nossa, o que é aquilo? É um monstro. Eu olhei e falei, peraí, você tomou ayahuasca. Você está aqui fazendo um processo, porque você consegue ter esse tipo de raciocínio É tipo aquele na sonho que hora. você sonha e fala assim, meu, eu acho que eu tô sonhando. É, tipo Mais sonho ou menos lúcido. isso. Tem os sonhos lúcidos. Você fala, meu, mas espera aí, eu tomei ayahuasca, eu tô aqui, isso aqui não é um monstro, coisa nenhuma, respira. Então aí você faz. Eu falo que respira. Aí você fala, tá, tudo bem. Aí você volta. Qual era o meu foco? Ah, meu foco eu ia trabalhar aquela questão. Então você tem que voltar para o teu foco. É igual a meditação. Você está meditando, você não sai da meditação? Eu gosto da meditação. Daqui a pouco eu estou meditando, estou pensando no trabalho, na roupa que eu tenho que lavar. Não, volta, Alessandra, você está meditando. Eu acho que é a mesma coisa. Então eu estou ali, estou vendo monstros. Não, peraí, respira. A respiração é a principal ferramenta dentro da ayahuasca, porque você respira e você consegue voltar para o teu prumo e aí você entrar num processo de que está tudo bem. E sempre colocar na mente que está tudo bem. Isso vai passar e meio que se entregar no processo. Porque tem pessoas que querem lutar com aquilo, quero lutar com a medicina. E a Sim. medicina quer me mostrar alguma coisa, quer me mostrar algo que está ali dentro de mim. Maravilha. Alessandra, a gente está meio que chegando no final do nosso episódio, apesar de ser fascinante e eu querendo embates aqui com você todo o tempo, eu queria te fazer uma pergunta. Pessoas que têm interesse em melhorar ou participar desses treinamentos seu, você só ministra para empresas, você tem algo particular, você tem cursos recorrentes, cursos na internet? Conta pra gente um pouco aí, principalmente para quem tiver interesse em participar das suas mentorias, dos seus cursos. Sim, eu atendo empresa, mas eu gosto muito da mentoria. Então, pode entrar em contato no meu canal do Instagram, Qual seria? que é @ale, A-L-E, Canhace. Tá. Que eu Do acho jeito que que tá. é do Não, jeito mas que a tá. gente também vai colocar na Isso, descrição do Ale programa Canhace. também. Aí pode me procurar ali na bio, mesmo me chamar na bio e entrar em contato. Então, a mentoria eu gosto bastante, eu atuo bastante com a mentoria para líderes e também eu faço imersões. Ah, Aí, tá. imersões fora do âmbito da empresa, né, da organização. Pessoas se inscrevem. Se inscreve numa imersão, eu vou ter agora uma em março. Estou ainda vendo a agenda, etc., e o local, mas provavelmente vai ser março do próximo ano, onde eu faço uma imersão de 2 dias com os líderes para ter esse processo de autoconhecimento, entender um pouquinho em que estágio está. Tem técnicas e ferramentas também para aplicar na liderança. Então, eu gosto bastante do processo da imersão presencial, né? Não Sim, só. sim.
E os cursos ainda estou montando. Ainda não cheguei no online de montar treinamento, online, por enquanto não. Mas talvez 2025 saia alguma coisa aí, né? Com certeza. Vai ter algum Boa. curso aí, algum treinamento aí online. Maravilha. Alessandra, foi um prazer conversar com você. Muitas dicas, muitos ensinamentos. Obrigada. Você já falou, né? Mas para o público que quiser novamente te encontrar, o Instagram seu qual que é? É @alecanhasse. Ale Canhasse. Pessoal, mais um DrCast aqui para vocês, com essa figura ilustre, cheio de conhecimentos e sabedoria, e principalmente para quem é da liderança. Só seguir a gente, principalmente ela, vai estar tudo na descrição do programa. Obrigado e até a próxima. Valeu.